Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. All right, welcome back to Calvary, Bem-vindo novamente a Calvary. and welcome back to our study in James. Bem-vindo novamente ao nosso estudo de Tiago. Okay, so we're in James chapter 5, A gente tá aqui em Tiago 5 and we're going to be finishing the entire book tonight. e a gente vai terminar o livro, a carta inteira hoje. Okay, that's exciting, right? Bem empolgante, So né? now we have all the way from James 1:1 to the end to James 5:20 to finish the entire book. Então a gente começou lá em Tiago 1, versículo 1, vai terminar hoje no 5, versículo 20, o livro inteiro. Okay?
Okay, so really exciting stuff. Bem empolgante, né? Okay, so remember, James is the half-brother of Jesus. Então lembre-se que Tiago é o meio-irmão de Jesus. He's one of the most important leaders in the church in Jerusalem. Ele é um dos líderes mais importantes de Jerusalém. He speaks, therefore, to a Jewish audience, Ele fala para uma audiência de judeus, although most of the stuff is still applicable to us today. mas também muitas coisas são aplicáveis para nós hoje. And the thing that we love most about James is that he's very clear, very direct, and very practical. E uma das coisas que a gente mais gosta sobre Tiago é que ele é bem prático, bem claro no que ele fala. Okay, so tonight we're going to be talking mostly about prayer with faith. Então hoje a gente vai falar bastante sobre oração com fé. Actually, maybe we could say it's the prayer of faith. A gente pode até falar que é a oração de fé. Okay, we also have a little bit at the end that's kind of connected. E a gente também tem algo no final que é meio conectado. Okay, so what we'll do, we'll look at this in two parts. Então a gente vai dividir isso em duas partes. Okay, first part, verses 13 through 18, Primeira parte é do versículo 13 ao 18, which talks about the prayer of faith. que fala sobre a oração de fé. And then the last part, verses 19 and 20, E a segunda parte, o versículo 19 e 20, is talking about bringing back a sinner. fala sobre trazer novamente um pecador. Okay, we're bringing them back to Jesus. Trazer ele para Jesus. Okay, and we'll see it's kind of connected together with the prayer. E a gente vai ver que isso está conectado com a oração. Okay, so let's talk about prayer. Então vamos falar sobre a oração. Start off in verse 13. Começando no versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Okay, so he starts off, he says, is anyone suffering? Então ele começa falando, tem alguém sofrendo? Okay, now at any point in time, there could be hundreds, maybe thousands of people suffering. Em qualquer ponto pode ter milhares e milhares de pessoas sofrendo. And there's different degrees of E suffering. tem também diferentes níveis de sofrimento. Some people are really suffering. There's like a high level of suffering right now. Algumas pessoas estão sofrendo agora num nível muito alto. And some people, they're suffering, but it's kind of a light suffering, so it's not as bad as the other people. E também tem outras pessoas que estão sofrendo pouco, estão sofrendo bastante, mas não tanto quanto outros. But it's still suffering. Mas ainda assim é sofrimento. Okay, now, remember, we just finished the beginning of chapter 5. Então lembre que a gente acabou o começo do capítulo 5. And what we just finished, the part before, they were talking about perseverance. E a parte que falava antes, falava sobre perseverança. Okay, perseverance sort of makes a connection with suffering. Perseverança tem uma conexão com o sofrimento. Because you're persevering through a difficult time. Porque você está perseverando por um tempo difícil. Okay, and so he says, what are we supposed to do? Então ele fala aqui, o que a gente deve fazer? And it's a very, very simple answer. É uma resposta bem simples. If you're suffering, pray. Se você está sofrendo, ore. That's it. É isso. Pray to God. Ore para Deus. This is their response. Essa é a resposta. Okay, now this is so simple, Isso é tão simples, but it's something that the world really doesn't follow. mas é algo que o mundo realmente não segue. And what we see is there's so many Christians who know Jesus, E a gente vê também que tem muitos cristãos que conhecem Jesus who end up following the ways of the world in their suffering e acabam seguindo os caminhos do mundo em Instead relação ao sofrimento, instead of what the Bible says. ao invés de seguir o que a Bíblia fala. What do people do? O que as pessoas fazem? Well, people go to all sorts of things in order to try to comfort themselves in the midst of As suffering. pessoas começam a fazer tantas outras coisas para tentar acalmar o sofrimento. Some people turn to food. Algumas pessoas voltam para a comida. You guys ever heard the expression comfort food? Já ouviram a expressão de comida de conforto? Comida de conforto? It's something that it's a food that comforts you when you're not feeling good. É uma comida que vai te dar conforto quando você come. Okay, well, this can lead to a lot of problems with health, right? E isso pode ir também para bastante problema de saúde. Some Né? people turn to drinking Algumas pessoas vão para bebida, or smoking ou cigarro, or drugs. fumar, ou drogas, All really negative things, right? ou muitas outras coisas bem negativas. Some people turn to sex. Algumas pessoas vão para o sexo, Some people go to entertainment. algumas pessoas vão para o entretenimento, Some people turn to social media. outras pessoas vão para a mídia social. Okay? All these things are really not the answer. E todas essas coisas não são a resposta. Okay? The true answer in the Bible A verdadeira resposta da Bíblia is prayer.
é orar. Okay? We see this all throughout the Bible, E a gente vê isso na Bíblia inteira. but specifically in the Psalms. Mas principalmente nos The Salmos. Psalms talk all about people who suffer Nos Salmos falam muito de pessoas que estavam sofrendo, and who are crying out to God for help in the midst of their suffering. estavam clamando a Deus no meio do sofrimento por ajuda. Okay, I'm going to give you just two examples. Eu vou te dar 2 exemplos. Psalm 34, verse 17. Salmo 34, 17. Fala, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. It says here that the righteous is going to cry out to God, Aqui fala que o justo vai clamar ao Senhor and God is going to hear them. e Deus vai ouvir eles. Okay, are you suffering? Você está sofrendo? Are you walking with God? Você está andando com Deus? He's going to hear you when you cry out to Him. Ele vai ouvir você quando você clamar. Cry out to God. Clame a Deus. This is the place where you take your suffering. Esse é o lugar que você vai com o teu sofrimento. Okay, second verse, Psalm 107, verse 28. Segundo versículo, Salmo 107, 28. E na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Okay, same thing. Here it says they cried out to God in their suffering, A mesma coisa, aqui fala que eles clamaram ao Senhor no sofrimento, and God rescued them out of it. e Deus tirou eles Man, do sofrimento. This is what God is waiting to do in your life. E é isso que Deus está esperando para fazer na sua vida. He's waiting to rescue you out of your suffering. Ele quer tirar você do sofrimento. Or maybe just to help you to make it through it Ou easier. ajudar você a passar mais fácil por esse He wants you to sofrimento. persevere. Ele quer que você persevere. And so sometimes He gives you the strength to persevere as you suffer. Então, muitas vezes, ele te dá força para perseverar enquanto você está sofrendo. Okay, but being a victimist and crying about how much you suffered, that's not the response. Mas ser a vítima e chorar por quanto você está sofrendo não é a resposta. Running to food or drinks or drugs, that's not the response. Correr para comida, bebida ou drogas não é a resposta. Or even less negative, even running to social media and vomiting all your emotions all over social media so that everyone writes you and tells you how much they love you. Ou até mesmo menos negativo, você correr para a mídia social e vomitar lá todas as suas frustrações, So that everyone comes and tells you how much they love you. para daí todas as pessoas virem e falar quanto elas te amam. Okay, that's not the response either. Essa não é a resposta. That's not the Christian response. Não é a resposta cristã. Okay, the Christian response is to turn to God and cry out to Him. A resposta cristã é voltar para Deus e clamar para Ele. Okay, that's what we have to do. É isso que a gente deve Let's fazer. cry out to God as we go through suffering. Vamos clamar a Deus enquanto a gente passa pelo sofrimento. Okay, and He is there to either help us through it or to take us out of it. E Ele está lá ou para ajudar a gente ou para tirar a gente do sofrimento. Okay, now the second part of this verse, it says, is anyone cheerful? A segunda parte desse versículo fala: tem alguém alegre? Okay, is somebody cheerful? What should we do? Se alguém está feliz, alegre, o que a gente faz? He says, sing psalms. Ele fala: cante salmos. Okay, that's what we're going to do. Cante louvores. É isso que a gente tem que fazer. Okay, this is one of the reasons why we gather together as the body of Christ. Essa é uma das razões que a gente se ajunta como corpo de Cristo. We should be sharing our joy with everyone. A gente tem que estar compartilhando a nossa alegria com todos. Com as And then we pessoas. come together and we turn that joy into praise towards God. E a gente pega essa alegria e transforma ela em louvor a Deus. Okay? That's one of the reasons we meet together as the body of Christ. Essa é uma das razões que a gente se encontra como corpo de Cristo. There's people who don't understand this at all. Tem pessoas que não entendem isso. There are Christians who come to church like once every 5, 6 weeks. Tem cristãos que vêm na igreja uma vez a cada 5 semanas. They don't understand the purpose of worship. They don't understand the joy that we should have to celebrate Jesus. Não entendem o propósito de adoração ou da alegria que é celebrar Jesus. But then there's people out in the world and they don't understand the church either. Mas daí tem as pessoas que estão lá no mundo, que eles também não entendem isso. I had a friend in college, he asked me this. Eu tinha um amigo na faculdade e ele me perguntou He isso. said, why, if God exists, why would He want you to go to church on Sunday? Então ele perguntou: se Deus existe, por que ele quer que você vá lá na igreja domingo? I like to go out, I want to go surfing. Eu quero ir lá surfar. That's more of a religious experience than what you guys are doing. Essa é uma experiência mais religiosa do que o que vocês estão tendo. Because he doesn't understand who God is. Porque ele não entendeu quem Deus é. Okay? And so because he didn't understand,
Então, porque ele não entende, it doesn't make sense for him to come in and to sing praises to God. não faz sentido na cabeça dele para vir na igreja e louvar o Senhor. Okay? And so there should be a regular joy in worshiping God. Então, deve ter uma alegria regular, normal em adorar o Senhor. And even a joy in listening to praise music. Até alegria em ouvir louvores. Even if someone else is singing, you're just listening to it on whatever thing you listen to. Music. Alguém cantando e você só tá ouvindo, né? Que você tá ouvindo ou assistindo no qualquer que seja coisa, YouTube ou rádio. Okay, but this should be something, a celebration of the believers rejoicing in what God has done for us. Mas tem que haver celebração. Tem que ter alegria nos cristãos enquanto a gente faz isso para adorar o Senhor. When I first started investigating God, Quando eu primeiro comecei a investigar Deus, and I first started going to this Bible study, e eu comecei a ir nesse estudo bíblico, I wanted to learn everything that they were saying about the Bible. eu queria aprender tudo que eles estavam falando sobre a But Bíblia. I hated the times of worship. Mas eu não gostava do louvor. It's like, man, can you just finish these stupid songs so I can learn something from the Bible? Eu pensava, acaba logo essas músicas chatas aí para começar o estudo bíblico. Okay, and what's going on? I didn't understand God. E o que estava acontecendo é que eu não estava entendendo Deus. And so what is it? It's showing that there's something wrong in my heart. Of course there was, because I wasn't a Christian. Então tá mostrando que tinha algo errado no meu coração. E tinha mesmo, porque eu não era cristão. Okay, but what happens is sometimes that can become a symptom of a spiritual problem in Christians. E o que acontece é que às vezes isso pode acontecer pode ser um sintoma no cristão também. If Christian doesn't like worship, Se um cristão não gosta de adoração, if they don't like listening to worship music, que não ou se não gosta de escutar músicas de louvores, there's something probably wrong in their heart, tem algo errado no coração. because they should be celebrating God with the people who are singing praise. Porque tem que haver alegria em celebrar com alguém que está cantando louvor. Okay? Now, there's also the opposite extreme. Tem também The opposite. um extremo oposto, That people, they just want to come and worship because it's like an experience with God. porque daí tem pessoas que vão só querer vir na adoração, porque eles querem experimentar a Deus. But then it comes to Bible study and they're sleeping the whole time. Mas daí começa o ensino da palavra, começa a dormir. Okay? They don't care about the word of God. Não se importa com a palavra de Deus. Yeah, that's a whole other issue we can talk about another time. Esse é um outro problema, a gente pode falar isso uma outra hora. Okay, we should have both, right? Mas a gente tem que ter os dois, né? Love for the word Amar a palavra and a love for worship. e amar a adoração. Okay? So anyway, continue on the passage. Look at verse 14. Então, vamos continuar a olhar o versículo 14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Okay, so he says, is anyone sick? Então, ele fala, tem alguém doente? Okay? And he says, if someone is sick, call for the elders of the church. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. And he says they're supposed to anoint him with oil, Fala aqui que deve ser ungido essa pessoa com óleo and they're going to pray for him. e vai ser orado por ele. Okay? And this is really, really important. Então, isso é bem importante. Okay? One of the things that my friend did back in college, Uma das coisas que um amigo meu fez na faculdade, we had someone who was sick. tinha alguém que estava doente. And he was like, oh, let's get the oil and anoint him with oil. Daí ele falou, vamos pegar o óleo e vamos ungir ele com óleo. And he put oil on his head, Aí ele virou óleo na cabeça prayed dele, for the guy. orou pelo cara, Nothing happened. nada aconteceu. And he was like, man, what the heck? Why didn't anything happen? E ele falou, o que tem de errado? Por que nada aconteceu? And he goes back to this passage. Aí ele voltou para essa And passagem. it says, oh, call for the elders of the church. Aí ele falou, chamar os presbíteros da igreja. I'm not one of the elders. Ele não... Eu não sou um dos presbíteros. And he's like, oh, that's why it didn't work. Aí ele falou, por isso então que não funcionou. There's something going on that God is honoring the leadership of the church in this situation. Tem algo que Deus está honrando a liderança da igreja nessa situação. And so he's calling for them specifically. Então ele está chamando essas pessoas especificadamente. Okay? And why do they use oil? E por que eles usam óleo? Okay? Well, there's a couple verses in the New Testament that talk about oil. Tem alguns versículos do Novo Testamento que falam sobre óleo. Start off Mark chapter 6, verse 13. Vamos olhar lá em Marcos 6:13. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam.
Okay, so this is talking about the disciples going out, they're anointing people with oil to be healed. Então, aqui está falando sobre os discípulos que saíram e ungiam as pessoas para serem curadas. And then also we have the story in Luke chapter 10, very important story. E também tem uma história em Lucas 10, é uma história bem importante. This is the story of the Good Samaritan. É a história do bom samaritano. Look at verse 34. Olha o versículo 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Okay, so we have these two stories here. Então tem essas duas histórias aqui. What's going on? O que está acontecendo? Well, oil, the anointing of oil in the Bible is representative of the Holy Spirit. Ungir com óleo na Bíblia tem um significado do Espírito Santo. And so as we are anointing people with oil, it's reminding us of the anointing of the Holy Spirit that's upon us who have Jesus Christ. Então, conforme está sendo ungido com óleo, está lembrando a gente da nossa unção do Espírito Santo, com o Espírito Santo. And so what they're doing is they're saying, okay, go there and put the oil on his head to remind them of the power of the Holy Spirit that's in them. Então, o que está falando vai lá, unge eles para lembrar que eles são ungidos com o Espírito Santo. And that they're healed by the power of the Holy Spirit. E eles são curados através do poder do Espírito Santo. Okay, but also what we see in the story of the Good Samaritan is that oil had a medicinal purpose back in that day. E também a gente vê aqui na passagem do bom samaritano que o óleo tinha um propósito medicinal também. Now, I don't understand that because I'm not a doctor, Eu não entendo isso porque eu não sou médico, but they would use it on wounds. mas eles usavam isso nas feridas. Okay, and so this is really important. Então é bem importante. They're combining the medicinal power with the power of the Holy Spirit. Eles estavam combinando o poder do remédio, da medicina, com o poder do Espírito Santo. And they're putting it together and they're saying, okay, bring in the leaders and anoint them and pray for them. E daí é onde fala, tragam os líderes e unjam os doentes. Okay, and then look what happens back in the passage, verse 15. E olha o que acontece voltando lá na passagem no versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. So he says the prayer of faith will heal the sick. Então aqui fala a oração feita com fé, a oração da fé, vai curar o doente. Okay, this is so important. Então isso é bem importante. Okay, so now we start to see the power of prayer really working. Então agora a gente consegue ver aqui o poder da oração funcionando. Okay, now we see the power of prayer in verse 1 about if you're suffering, you pray. A gente vê o poder da oração no versículo 1 falando se você está triste, ore. Okay, but here he actually talks about the results of the prayer of faith. Mas aqui a gente vê o resultado da oração da fé. Okay, now the real question is, how much faith do you have to have? Mas a pergunta é, quanto de fé você tem que ter para isso acontecer? When we read this, if you're like me, I immediately start to think, man, it must be like a really powerful prayer. Então, para mim, quando eu leio isso, eu começo a pensar, nossa, deve ser uma oração super poderosa, super cheia de fé. But look what Jesus says. Mas olha o que Jesus fala. Look at Matthew chapter 17, verse 20. Olha lá em Mateus 17, 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. He says all you need is the faith the size of a mustard seed. Ele fala, tudo que você precisa é fé do tamanho de uma semente de mostarda. Okay? Um grão de mostarda. Okay? That's really, really small. É bem pequenininho, né? Okay? What is he saying? O que ele está falando? You don't need a lot of faith. Que você não precisa de muita fé. And now again, we want to grow in our faith. Não, então assim, a gente precisa crescer na nossa fé. But you don't need to have a lot of faith in order to pray to God. Mas você não precisa ter muita fé para que você ore a Deus. And Jesus said, if you have this tiny bit of faith, you can say to a mountain, be moved, and it will be moved. Que ele fala, se você tiver essa fé tão pequena, você pode orar, falar para essa montanha se mover e vai se mover. Okay, and we'll come back to this point. This is really important. A gente vai voltar aqui nesse ponto, é bem importante. Okay, but the elders are going to come in and they're going to pray. Mas os presbíteros irão vir e orar. And they just need to have that faith in Jesus. E eles só têm que ter essa fé em Jesus. Okay, one of the stories that we see in the Old Testament is the story of King Hezekiah. Uma das histórias que a gente vê no Velho Testamento é a história do rei Ezequias. Okay, this is a really important story because King Hezekiah was a great king.
Então, essa é uma história bem importante, porque o rei Ezequias era um rei muito importante. He did a lot of great things in bringing the tribe of Judah back to the Lord. Ele fez grandes coisas, trazendo a tribo de Judá de volta para o Senhor. Okay, but then he got sick. Daí ele ficou doente. Okay, so now let's look at the story. Então, vamos olhar a história aqui. 2 Kings chapter 20, 2 Reis, capítulo 20, verses 1 through 6. do 1 ao 6. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Okay, so we see a situation here where King Hezekiah was told he was about to die. Então a gente vê essa situação aqui do rei Ezequias, que foi falado que ele iria morrer. And what does he do? E o que ele faz? He begins to pray to God. Ele começa a orar a Deus. Okay, what did James say? O que o Tiago falou? Is anyone suffering? Se alguém está sofrendo, Pray. ore. What did King Hezekiah do? O que o rei Ezequias fez? Pray. Orou. Okay, now you look at his prayer in verse 3. Então você olha essa oração aqui no versículo 3. This is not a great prayer. Essa não é uma oração incrível. He's just crying. Ele está chorando. And then he says, remember, O Lord, all that I have done, that I've walked before you with a loyal heart. E ele fala, lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. And I've done what is good in your sight. E eu tenho feito o que o Senhor aprova. That's it. É isso. That's all it's recorded that he prayed. É isso aqui que está colocado aqui, escrito que ele orou. Okay, and then God speaks to Isaiah and says, "Oh, go back and tell him I'll give him 15 Aí more Deus years." fala com Isaías e fala, vai lá, volta e fala que eu vou dar mais 15 anos para ele. That was the prayer of faith Aquela foi a oração da fé, that healed Hezekiah. que curou Ezequias. Okay, do you guys see what I'm saying here back in James? Você consegue ver o que eu estou falando e voltando lá em Tiago? You don't need a lot of faith in order to make a great prayer of Você faith. não precisa de muita fé para que você faça uma oração de fé. Isn't that good news? Isso não é uma grande notícia? Man, you don't need to be King David in order to move the world. Você não precisa ser o rei Davi para que você mova o mundo. You don't need to be Abraham, Isaac, or Jacob to be this great man or woman of faith. Você não precisa ser Abraão, Isaac ou Jacó para ser essa incrível mulher ou homem de fé. Here's a man who's simply opening his heart and crying before God. Aqui tem um homem que abriu o coração e simplesmente clamou ao Senhor. Very simple prayer. Uma oração bem simples. And God comes and hears that prayer and responds to it and heals E him. Deus vem, ouve a oração e responde àquela oração. This is really, really cool. Isso é bem legal. I found this really, really encouraging. I hope it encourages you guys. Eu achei isso bem encorajador e eu espero que encoraje vocês também. Because the power of prayer is for all of us. Porque o poder da oração é para todos nós. Okay, now in James 5, right now what we're talking about is the elders of the church coming and praying. Lá em Tiago, a gente está falando sobre os presbíteros da igreja vindo e orando. Okay, and so this is really, really important. Então isso é bem importante. There is a certain process that God wants us to go through when we're suffering. Existe um certo propósito que Deus quer que tudo aconteça quando a gente está sofrendo. And there's a certain response that he wants us to have. E também existe as respostas que Ele quer que a gente tenha. And specifically when we're sick. Especificadamente quando a gente está doente. Okay, and so we need to call upon people and ask them to come and pray for us. Então, a gente, quando está doente, tem que chamar, avisar as pessoas para que venham orar por nós. Specifically the pastors of the church. Aqui está falando especificadamente sobre os pastores da igreja. Okay, now this is one of the things I've said many times. We can't pray for you guys if we don't know what's going on in your lives. Pastores e presbíteros. Então, o que eu tenho falado bastante é que não tem como a gente orar por você se a gente não sabe o que está acontecendo na sua vida. So you guys need to open up sometimes and tell us what's going on
on. Então você precisa abrir e falar pra gente o que está acontecendo. For us to be able to come to your house and pray for you. Para que a gente possa ir na sua casa e orar por Or, você. or at church to pray, to anoint you with oil and to pray Ou for you. aqui na igreja mesmo, mas ungir você Okay? e orar. This is really, really important, right? Isso é bem importante. There's another aspect here that's very important. Tem um outro aspecto aqui também bem importante. At the end of verse 15, No final do versículo 15, it says, if he has committed any sins, he will be forgiven. fala que se ele cometeu pecados, vai ser perdoado. And so there's this aspect of having forgiveness connected with the healing. Tem esse aspecto de ter os pecados perdoados conectados com a cura. Okay, now we have to be careful because there's a lot of weird teaching out there that'll make this connection and say, now look at all sickness is a result of sin. Tem que ter cuidado porque tem muitos ensinos por aí que vão dizer que toda doença é resultado de pecado. That's not true. E isso não é We verdade. saw that in the book of John. A gente viu isso lá no livro de João. There was a man who was born blind. Tinha um homem que nasceu cego. And his disciples asked Jesus, they said, who was it that sinned? Was it him or his parents that he should be born E os blind? discípulos chegaram para Jesus e falaram: quem que pecou? Foi ele ou os pais dele? Okay, and he said, no, neither of them sinned. E daí Jesus fala: não, nenhum dos dois pecou, You see, not all sickness is a result of sin, porque não são todas as doenças que são resultados de pecado. but sometimes there is. Mas às vezes é. And so we have to be able to find that balance. Então a gente tem que achar esse equilíbrio. Not be that crazy person that goes around accusing other people who are sick of being sinners, Não ser essa pessoa maluca que vai acusar todas as pessoas doentes de que elas são pecadoras. because we've had some of those crazies here in our church, Que a gente teve assim pessoas assim na nossa igreja. okay? But actually to just be able to be there to support that person if they are sick. Mas que a gente esteja lá para apoiar essa pessoa quando ela está doente. Okay, but now look at what the Bible talks about sin. Então, vamos olhar lá o que a Bíblia fala sobre pecado. Look at Psalm 66, verse 18. Salmo 66, 18. E se acalentasse o pecado no coração, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. He says, if I'm holding sin in my heart, Então, ele fala, se eu estou segurando o pecado no meu coração, then the Lord's not going to hear my prayer. aí o Senhor não vai ouvir a minha oração. Oh, that's serious then. Isso é sério, né? Okay, now we've talked about this before. A gente já falou sobre isso antes. God's love doesn't change for us. O amor de Deus não muda por nós. What happens is when we start to sin, we're turning away from God and we're breaking the intimacy that we have. Mas o que acontece é que quando a gente peca, a gente está se voltando contra Deus e isso cria uma distância entre Ele e nós. Okay, when we don't have that intimacy, we're missing out on what God intended for our lives. E quando a gente perde essa intimidade, a gente We're missing out on what God has a for gente our está lives. perdendo de ver o que Deus tem para nós. Okay, that's God's plan, E é esse o plano de Deus, to have intimacy with us. para que Ele tenha intimidade com a gente. This is why we've got to get rid of sin. É por isso que a gente tem que se livrar do pecado. And then it tells us here that God's not going to hear our prayers if we're holding sin in our hearts. E aqui fala que Deus não vai ouvir as nossas orações se a gente está agarrando ou acalentando o pecado no coração. Oh, so that's really serious, right? Então é bem sério isso, né? This is why in the book of Ephesians, É por isso que no livro de Efésios, Paul tells us to get rid of all those terrible things that are in our hearts, Paulo fala para que a gente se livre de todas essas coisas no nosso coração. all malice and bitterness and unforgiveness, Todos a maledicência, a amargura, a falta de perdão. and to love one another and forgive one another like Jesus loved us. E amar e perdoar um ao outro como Jesus fez pra He gente. says when we don't do that, we are grieving the Holy Spirit of God. E fala que se a gente não faz isso, a gente está entristecendo o Espírito Santo. And so what's going on? Então, o que está acontecendo? Well, now we're Daí? breaking that intimacy with God Daí vai estar quebrando essa intimidade com Deus. because we're turning away from God. Porque a gente está daí se voltando contra Deus, indo para longe dele. Okay, that's not what God has. E não é isso que Deus tem. Okay, and so what happens is the elders come in when someone's sick. Então, o que acontece é que os presbíteros vêm quando alguém está They doente, pray for somebody. They anoint them with oil. ora pela pessoa, ungem essa pessoa, Okay, and the person will be forgiven of their sins as well. e a pessoa também vai ser perdoada pelos pecados. Okay, but there's another aspect to E this, tem um outro aspecto nisso. which is verse 16. É o versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Okay, so here he says something really awesome. He says,
confess your sins to one another. Aqui ele fala, confessem os seus pecados uns aos outros. Okay? This is so important. Isso é tão importante. So what it seems like he's going now outside the realm of the elders coming in to anoint. Nesse momento aqui, parece que ele está saindo nesse círculo de os presbíteros, da unção com os presbíteros. You have that situation where you're sick and you call the elders, yes. Então, tem essa situação que está doente, chama os presbíteros, sim. But it seems like he's saying, confess your sins one to another, everybody. Mas aqui, quando ele está falando sobre confessar pecado, ele está falando confesse um ao outro com todas as pessoas. And pray for one another E ore uns com os outros, in order that you can be healed. para que você seja curado. Okay, so now we go into another aspect. Agora a gente vai aqui no outro aspecto. This is not just for elders. Isso não é só para presbíteros. Okay, and he doesn't talk about oil this time, Não fala aqui sobre óleo, but he talks about the importance of confession. mas fala sobre a importância da confissão. Okay, now if you guys remember back when we were in chapter 4 of James, Então, se você lembra quando a gente estava lá no capítulo 4, in chapter 4 he talks about the importance of humility several different times. no capítulo 4 ele fala da importância da humildade muitas vezes. In fact, he says that God resists the proud but gives grace to the humble. Ele fala até que Deus resiste ao orgulhoso, mas Gives grace to the humble. dá graça aos humildes. Okay, and so this is so important. Então, isso é bem importante. If we think that we are just perfect, we don't have any sin to confess to anybody, Se a gente acha que a gente é perfeito, que não tem pecado nenhum para confessar um ao outro, then we're not walking in humility. daí a gente não está andando em humildade. And that's one of the emphasis of this book. E aí, essa é a ênfase desse livro. Okay? And now look at what John says. 1 John chapter 1 verse 9. Olha o que vai falar lá em 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. He says if we confess, he's going to come in, wash away all our sins. Ele fala que se a gente confessa, ele vem e vai nos limpar do pecado. Okay? And so there's a therapeutic aspect of this that we just come in and we confess all the bad things in our hearts. E tem um efeito meio que terapêutico, que quando a gente vem, confessa os nossos pecados e saem do nosso coração. Okay? And we can do that with anybody in the church. E a gente pode fazer isso com qualquer pessoa na igreja. Okay? And make sure it's someone trustworthy, of course. Se certifique de que é alguém confiável Okay? primeiro, But né? we can do that with one another. Mas e a gente pode fazer isso um com o outro. And then pray for one another. E orar um pelo outro. And it brings about healing. Isso traz cura. And I think definitely a physical healing. Eu creio que é cura física. Okay? But also there's an emotional aspect there of that too. Mas também tem um aspecto emocional em relação a I want you to isso. look at one more passage. Look in Acts chapter 19. Eu quero que você olhe mais uma passagem lá em Atos 19, Look at verses 17 through 20. do versículo 17 ao 20. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este que chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Here he talks about these people coming to Christ. Ele fala sobre essas pessoas que vieram para Cristo. Some of these guys were practicing witchcraft and magic. Algumas dessas pessoas estavam praticando magia, ocultismo, Okay? Really, really bad stuff. bruxaria, muito, muito ruim. And so they start burning all their books. Aí eles começaram a queimar os livros But one of deles. the things that's really awesome Mas uma das coisas que é bem incrível is that you see here they're confessing their sins. é que eles estavam confessando os pecados. And this is one of the universal signs of a true revival. E essa é um sinal universal de um avivamento. We see all sorts of people saying that they have revival in their church. A gente ouve muitas pessoas falando que teve avivamento na igreja. And then 2 years later, the church has like 50 people. E daí, 2 anos depois, a igreja tem 50 pessoas. That's not a revival. Isso não é avivamento. Okay? You see people running around the church and screaming and yelling. That's not a revival. As pessoas estão correndo, gritando na igreja. Isso não é avivamento. Okay? True revival always has
confession and repentance of sins. Verdadeiro avivamento sempre tem confissão de pecado e arrependimento. And you can see this going all the way back through history, E a gente vê isso olhando em toda a história. all the way back to the book of Acts. Toda a volta, até voltando lá no livro de Atos. These guys are repenting and confessing their sins to one another. Essas pessoas estavam confessando e se arrependendo dos pecados, confessando um ao outro. And they're getting right with God. E eles estavam se endireitando com Deus. How cool is that, right? Que legal isso, né? Man, these guys are doing something that's really powerful. Essas pessoas estavam fazendo algo bem poderoso And aqui. this is what James is telling us to do. E é isso que Tiago está falando pra gente He fazer. says, man, confess your sins to one another Ele está falando, confesse seus pecados uns and aos pray outros. for one another Orem uns pelos outros. in order that you would be healed. Para que você seja curado. And what he says here, he says that the prayer of the righteous is so powerful and effective. E ele fala aqui no finalzinho que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Man, isn't that cool? Isso não é incrível? You see, you're getting yourself right with God through confession. Você vê que você está ficando certo com Deus através da confissão. And you take that seed of faith that you have, E você pega essa sementinha de fé que você tem, even if it's just the size of a mustard seed. mesmo que seja bem pequenininha, do tamanho de uma grão de mostarda. Hopefully it's a little bit bigger. Eu espero que seja um pouco maior. Okay? And as it grows, you pray for one another. Mas aí você ora um pelo outro. And it says it brings healing. E fala que traz cura. Man, that's what we need, É right? isso que a gente precisa, né? Not only physical, but spiritual healing as well. Não só fisicamente, mas espiritualmente também. Okay? And then he talks about the power of people praying. Ele fala também do poder das pessoas orando. Okay? Look at verse 17 and 18. Vamos olhar o versículo 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Okay, now this is the story of Elijah, Então essa é a história de Elias. or one of the stories of Elijah. Uma das histórias. He had a lot of stories, a lot of cool stories about Elijah. Muitas histórias tem sobre o Elias. Elijah did so many amazing things. Ele fez tantas coisas incríveis. How did he do it? Como que ele fez Well, what it isso? says here, it says he did it by prayer and faith. Aqui fala que ele fez pela oração e fé. Okay, isn't that what we have? Isso não é o que a gente tem? We have prayer, A gente tem oração. we have faith, Nós temos fé. and we can put those together, E a gente pode juntar isso. and we can pray just like Elijah. E a gente pode orar assim como Elias. And one of the things that I love about these verses here, E uma das coisas que eu amo sobre esses versículos aqui, it says that Elijah was a man just like us, with Fala- the same nature. fala aqui que Elias era um humano assim como nós. Okay? He had the exact same sinful nature as us. Ele tinha a mesma natureza pecaminosa que nós temos. He wasn't Jesus. Ele não era Jesus. He wasn't a demigod. Ele não era um semideus. He was a sinner. Ele era um pecador. But he had an amazing relationship with God. Mas ele tinha um relacionamento incrível com Deus. And as he prayed in faith, E conforme ele orou em fé, God moved through his life. Deus moveu através da vida dele. Okay? And he made it stop raining for 3.5 years. E aqui fala que ele fez parar de chover por 3 anos e meio. Man, that's a long time without rain, Isso right? é muito tempo sem chuva, né? I mean, sometimes I'm looking around Curitiba lately and I'm saying, man, someone's been praying for Curitiba to not have rain because it's not raining at all. Às vezes eu fico olhando para Curitiba agora e pensando, tem alguém orando aqui contra Curitiba, porque não tá chovendo faz tempo. Okay, now, and we're not even near a year. Imagine 3.5. E a gente nem tá perto de 1 ano, imagina 3 anos e meio. Okay? But then it says he prayed again and it rained. Mas aqui daí fala que ele orou novamente e choveu. Okay? Why? Por quê? The prayer of faith. A oração da fé, That's de it. fé. É isso? That's all it says. É isso que fala. Okay, now, look what Jesus said in Matthew chapter 21, verse 21, 22. Então vamos olhar o que Jesus fala lá em Mateus 21, do 21 ao 22. Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. He says here that if we pray and do not doubt, Aqui fala que se a gente orar e não duvidar, we pray in faith, orar em fé, he says we will receive what we asked for. a gente vai receber o que a gente pediu.
And he says, whatever things you ask in prayer, believing you will receive. E aqui fala que qualquer coisa que você pedir em oração em fé, você vai receber. Okay, now we've talked about prayer before, A gente já falou sobre oração antes. and there are certain other requirements that are E involved. tem outros requerimentos que são envolvidos aqui. You can go back and listen to other sermons and hear about that. Você pode voltar e ouvir esses sermões. It's not just so simple that I believe it's going to happen, and then it happens. Não é tão simples assim de você falar, eu acredito que isso vai acontecer e isso acontece. But when we're praying for the will of God, Mas quando a gente está orando pela vontade de Deus, and we're praying in faith, orando em fé, without doubting, sem duvidar, he says that's when we start to get things done. é assim que as coisas começam a acontecer. You see, it was the will of God that it wouldn't rain for several years in Israel. A gente vê que era a vontade de Deus que não chovesse em Israel por 3 anos e meio. And so God used the prayer of Elijah to complete his will. Então Deus usa a oração de Elias para cumprir a vontade dele. And then he used his prayer again to bring rain again. E daí ele usa também a oração de Elias para que voltasse a chover. Okay, now we don't need to make it rain or not rain. Well, we kind of need it to make it rain now. A gente não precisa fazer ou não fazer chover, mas se bem que agora aqui a gente precisa de chuva. Okay, but maybe there's other things that we need in our lives. Mas talvez tenha outras coisas que a gente precise na nossa vida. A job, Um trabalho, okay, finances. a vida financeira, Maybe we need healing. ou cura, Maybe we need help in our relationships. ou ajuda nos nossos Maybe we need relacionamentos. restoration with broken relationships. Talvez uma restauração em relacionamentos quebrados. Maybe we need to see people in our lives get saved. Talvez a gente precisa ver pessoas na nossa vida sendo salvas. Okay, these are all things that are in the will of God. Então, essas são coisas que estão na vontade de Deus. We need to start praying for those things A gente tem que orar por essas coisas, without doubting. sem duvidar. Okay? And we need to be like Elijah, that we're seeking God, crying out to him day and night. E a gente tem que ser como Elias, clamando ao Senhor dia e noite, sem duvidar. Okay? And what it says here is that he prayed earnestly for these things to happen. E aqui a gente vê que ele orou querendo, com vontade, para que essas fervorosamente, para que essas coisas acontecessem. Okay. So, this is all really interesting because it's showing us the power of prayer. Então, isso é bem interessante, tudo isso é bem interessante porque está mostrando para a gente o poder da oração. Okay? But it's not prayer by itself, it's prayer with faith. Mas não é só a oração, é a fé, a oração com fé. Okay? Now, we move into the final part of this message, the last two verses. Então, a gente vai agora para a parte final dessa mensagem, Look at os verses últimos 19 dois versículos. Look at verse 19 and 20. Vamos olhar o versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviarem da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Okay, so here he starts talking about someone who wanders from the truth. Então, a gente tá falando sobre alguém que se desviou, se afastou da verdade. Okay, now Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Então, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. And we see people who start to walk away from Jesus. E a gente vê pessoas que começam a se afastar de Jesus. They get deceived by the ways of the world. Eles acabam sendo enganados pelos caminhos do mundo. They start getting deeper and deeper into sin. Começam a cair mais profundo e profundo no And pecado. eventually that leads them to start to question their faith, E acaba chegando ao ponto de questionar a fé deles. to question Jesus. E acabam questionando Jesus. Okay? It says, when someone goes and turns them back, E fala aqui que quando alguém vai e traz essa pessoa de volta, that they are turning a sinner away from their errors. ele está trazendo um pecador para se voltar contra os erros. And it says they will save their soul, E fala aqui que vai salvar a alma and they will cover a multitude of sins. e vai cobrir multidão de pecados. Okay, this is really, really important. Isso é bem importante. This happens. Isso acontece. This happens in the church. Acontece na igreja. We've had a few people in our church that have done this. A gente tem pessoas na nossa própria igreja que fez isso. We'll go after them, we'll write them, we'll call them. A gente vai atrás, liga, chama, fala. And usually the people just push us away or don't answer. Normalmente a pessoa empurra a outra para fora e nem responde. Okay? But our goal is to get that person and bring them back to Jesus. Mas a meta é pegar essa pessoa e trazer ela de volta para Jesus. Okay? You can be upset with something that happened in the church, Você pode ficar chateado com alguma coisa que aconteceu na igreja, but that doesn't mean you leave Jesus. mas não significa que você vai deixar Jesus It por doesn't isso. say, well, that person did something wrong, so now I'm going to go into sin.
Então, você não vai falar, aquela pessoa fez uma coisa errada, então agora eu vou cair em pecado. No, that's not right. Não, isso não é certo. No, maybe you go to a different church Talvez você vá para uma igreja diferente. if there is no reconciliation. Se não existir nenhuma reconciliação. Okay, if you went and talked to them about the situation Se você for falar com a pessoa sobre a situação and they don't receive it, e eles não recebam, okay, but you don't stop walking with Jesus. mas você não para de andar com Jesus. You don't por stop isso. going to church. Você não para de ir para a igreja. Okay, that's the body of Christ. Isso, a igreja é o corpo de Deus, de Jesus. For some reason, the world today is so selfish Por alguma razão, hoje o mundo está tão egoísta that when things don't go their way, que quando as coisas não estão do jeito que a pessoa quer, or there's something that makes them uncomfortable, ou qualquer coisa faz eles desconfortável, they just turn and they walk away. eles só viram e vão embora. That is just such a lack of maturity. Isso é muita falta de maturidade. Okay, so we need to be people that bring about reconciliation. Então, a gente tem que ser pessoas que trazem reconciliação. And sometimes there is no hope for reconciliation, Às vezes nem tem como ser reconciliado, but you have to try. mas você tem que tentar. Okay, you have to try. Tem que tentar. Okay, so our job as Christians, Então, o nosso trabalho como cristãos, if we're walking with the Lord, se a gente está andando com o Senhor, is to bring those people back to é Jesus. trazer essas pessoas de volta para Jesus. Paul says the exact same thing in Galatians 6:1. Paulo falou a mesma coisa em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Okay, so he says that our job is to go after and restore those people. Então ele fala que o nosso trabalho é ir e restaurar essas pessoas. And as James describes it, he says it will cover a multitude of E sins. Tiago descreve isso como fará cobrir multidão de pecados. Okay? Proverbs talks about this, Proverbs 10:12. Provérbios fala sobre isso também, em Provérbios 10:12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Okay, the idea is that we are trying to help them to cover their sins, to make sure that they are good with Jesus. A ideia é de que a gente está ajudando eles a serem cobertos, que o pecado seja coberto para que eles fiquem bem com Jesus. Okay, the way that our sins are forgiven is by the blood of Jesus. A maneira que nossos pecados são perdoados é através do sangue de Jesus. And so if they're walking away from Jesus, there's no forgiveness of sins. Então, se a pessoa está se afastando de Jesus, não tem perdão de pecado. So we want to bring them back. Então, a gente quer trazer eles de volta. We want their sins to be covered by A gente Jesus. quer que os pecados dessas pessoas sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Okay, now, these last two verses, they could be just random verses. Então, esses dois últimos versículos, eles podiam só ser assim, versículos soltos. Okay, maybe he just changed the subject at the very end. Ou talvez ele só mudou o assunto bem agora no final aqui. Or maybe there's a connection there with the prayer of faith. Ou talvez tenha uma conexão com a oração de fé. Now, it's obvious that you could see a connection Mas, obviamente, você consegue ver uma conexão. because us praying in faith would be that connection to help reach somebody who's walking away from the truth. Porque a gente orando em fé pode ajudar a alcançar alguém que está se afastando de Jesus. Okay, so we want to be very clear about that there is sort of a connection. Então, a gente quer estar bem claro de que existe uma conexão. Okay, and so we want to be praying for our brothers and sisters if they're not close to Jesus. E a gente quer estar orando pelos nossos irmãos se eles estão afastados de Jesus. Especially if they're walking in sins. Principalmente se eles estão andando em pecado. Okay, so this is a great way to finish the book. Então, essa é uma grande maneira de terminar esse livro. James talks about so many different subjects, Tiago falou sobre tantas coisas. and to end it with prayer, the prayer of faith, E para terminar falando sobre a oração de fé, it's just really cool. é bem legal. And so I want to ask you guys about this. Então, eu quero perguntar para vocês sobre I isso. want us to each look into our hearts. Eu quero que Look at your hearts. Eu quero que você olhe para o seu coração. And see, are you walking in faith? E que você veja, será que você está andando em fé? Okay, are you praying in faith? Você está orando em fé? Are you confessing your sins to one another? Você está confessando os seus pecados uns com os outros? Okay, are you suffering? Você está sofrendo? Okay, turn to Jesus. Olha para Jesus. Okay, are you celebrating something? Você está celebrando algo? Okay, praise Jesus. Louve a Jesus. Okay, are you sick?
está doente. Let's call people together and let's pray that we can be healed. Vamos chamar as pessoas juntos e orar para que você seja curado. Okay? This is something that's really, really simple but very powerful in the body of Christ. Então isso é bem simples, mas bem poderoso no corpo de Cristo. Okay, let's pray for this. Vamos orar por isso. Father, we thank you so much for James Pai, a gente agradece muito por Tiago and for everything that he's taught us. e por tudo que ele nos ensinou. And we ask that you help us to put these things into practice. A gente pede que o Senhor nos ajude a colocar isso na prática. Please come and increase our faith. Por favor, vem e aumente a nossa fé. But even the little faith that we have, help us to put that into practice. Mas mesmo na nossa pequena fé, nos ajude a colocar isso em prática. Help us to be humble enough to confess our sins Nos ajude a ser humilde o suficiente para confessar os nossos pecados and to ask for prayer from our brothers and sisters. e para pedir para que os nossos irmãos orem por And I pray nós. that you would do amazing things here through our prayer. E eu oro para que o Senhor faça algo incrível através da nossa oração. Please do something great through Calvary Curitiba. Por favor, faça algo grande aqui na Calvary Curitiba. And do something great here in Curitiba in general. E faça também algo grande em Curitiba. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus a gente ora. Amen. Amém.